Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 10 de fevereiro, sábado da quinta semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de Santa Escolástica. Santa Escolástica foi uma religiosa italiana, irmã gêmea de São Bento, que também se consagrou a Deus desde jovem. Santa Escolástica é fundadora do ramo do monaquismo beneditino para as mulheres. É padroeira das monjas, das crianças que sofrem de confusões e de algumas cidades, também invocada frente às tempestades e chuva, a qual sua memória é justamente celebrada neste dia de hoje. Santa Escolástica, rogai por nós. Eu convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje refletindo o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão sentasse no chão, depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu e ia dando a seus discípulos para que o distribuísse. E eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Era 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, podemos perceber nesse evangelho uma lição de vida. Então veja que Jesus nos dá uma lição para que a ponhamos em prática nos momentos em que entendemos ser muito pouco o que possuímos para suprir os nossos sustentos. Tomar o pouco que se tem e colocar nas mãos de Jesus para que Ele apresente ao Pai e multiplique é a lição que precisamos aprender nesse dia de hoje. Muitas vezes, amados irmãos, queridas irmãs, estamos como aqueles discípulos, desanimados diante da necessidade, e nos perguntamos o que podemos fazer para arranjar tanto pão, a fim de suprir as nossas carências e as do povo por quem somos responsáveis. Em primeiro lugar, precisamos ter consciência que Jesus também olha para nós, Jesus também está atento. Ele também tem compaixão de nós e deseja se envolver para sanar as nossas aflições e sanar as nossas aflições. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Ele também nos pergunta o que já possuímos, ou nos manda fazer um balanço do nosso potencial, da nossa capacidade, a fim de que tenhamos consciência da nossa real condição de vida. Como fez a seus discípulos, Jesus quer que tenhamos conhecimento dos bens que já possuímos, dos dons que já nos dispomos e das virtudes que podemos colocar em suas mãos para que Ele o abençoe, multiplique e nos devolva, a fim de que possamos também alimentar a multidão ao nosso redor. Meus irmãos, minhas irmãs, se olhamos para a nossa vida, se olhamos para dentro de nós mesmos, percebemos que também possuímos os 7 pães e alguns peixinhos de que Jesus precisa para saciar a fome do mundo. Ele nos conscienta e nos afirma: se tem algo, você não é de todo carente. O que você tem, eu abençoo e multiplico para que você distribua àqueles que têm fome, até que sobre. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, os 7 peixes, os 7 pãezinhos que nós temos poderão ser o tempo, pode ser a saúde, a fé, a paz, a boa vontade, o amor, a inteligência,
Os peixinhos que nós possuímos também pode ser o conhecimento da palavra, o desejo de ouvir a Deus, a nossa disponibilidade, instrução, dons artísticos, intuição, facilidade de comunicação. Tudo nos foi dado por Deus. E Ele sabe o que cada um de nós possui. Por nosso intermédio, Ele quer fazer o milagre do amor. Ele é poderoso para transformar o pouco que temos em alimento de amor para muitos. Portanto, ninguém é carente de tudo. Todos nós, meus irmãos, queridas irmãs, somos chamados a nos sentar e a partilhar com o nosso próximo os nossos 7 pães e alguns peixinhos. Portanto, precisamos apenas nos sentar, precisamos apenas parar para conhecer a nossa realidade. Depois, confiantes, colocar nas mãos de Jesus tudo o que temos, tudo o que somos, a fim de que Ele apresente ao Pai a nossa vida. E o milagre Ele o fará. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você se angustia, você se desanima na hora da necessidade? Você percebe a penúria da multidão ao seu redor? Você costuma partilhar com o próximo os bens que já tem? Ou você se acha uma pessoa carente? Quantos pães você possui? Faça o cálculo nesse dia de hoje e ofereça a Jesus e Ele vai multiplicá-los. Assim seja. Amém. E peçamos ao Pai para nos darmos um coração sensível às carências do nosso próximo, fazendo-nos solidário com Ele, a ponto de desapegarmos do que temos para ajudar as suas necessidades. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.